Yo, pessoal, família, gente, ok. Sabe como é o momento dessa hora, a gente está por cima, a gente está com raiva. Para ver o que é que acontece no parlamento hoje, né? E próprio gente que desobedeceu linhas de orientação de partido. Inclusive, é muito prático e muito simples. Para quem que nunca está dentro de uma organização, quer dizer política, social, cultural, se tu nunca tem que nível de percepção de como ora acabou já fazer parte de uma organização e porque você tem que alinhar com política e com linhas diretrizes de que própria organização. Isso uma hora acaba você tem casa de boa, você dá ordens, você tem boa maneira que você sinta para comer, você tem maneira que você faz mantenha dentro de casa, você chefe de família. Então, esse é automático de como tudo que é organizado, se vai para participar na qualquer tipo de organização, o tempo de se regra estatutária de que própria organização. Essa falado como e um pecador responsável, o capudista não tem boa opinião contrário a princípios organizacional de qualquer parte de organização que está devidamente constituído. É assim que acontece hoje, que 5 gentes, né, que sai e vai apoiar essa aventura política. E muito simples. E mais um descobrimento de como e tem poderes que está dentro do partido. A meus não tomar num ponto de vista de como desde formação de PIGC, de qualquer organização política na Guiné, sempre tem traidores. E tem gente que está lá para poder servir de partido, servir de princípios de que norteia que própria organização. Quer dizer como? E próprio Cabral e frisa também a palavra. Nem toda gente é do partido. E tem aqueles que na bela para aproveitar de fragilidade. E diz na bela para conseguir me sobreviver à custa de partido. É muito claro e evidente na Guiné. E está acontecendo tudo ora. Bom, a mim também num outro ponto de vista de como se uma criação de PGC, tudo que é organização na Guiné política, sempre tem desertores, tem que mesmo figuras que estão andando de um lado a outro na Baiana Bing. É na Baiana Bing. Andando no Jubes, Cabral matado. E porque tem traidores. A boca por culpa um partido porque tem traidores. Só depois de que traidor manifesta, acabou afinal com por tomar medidas. E houve uma traição, e houve um complô tendo a ponto de Cabral matado. Estava dentro de PIGC. Mas um traidor que está tendo patente de traidor. Um traidor, um alguém lúcido, um alguém responsável, mas que tem esse minhoca na cabeça. E um alguém que tem uma ambição desmedida, que é chamado um traidor. Mas que tem patente, que tem camisa de traidor, e que tem cor de um traidor, que existe em uma parte do mundo. Então, para aquilo, no tempo se para lidar com cada situação de que Pedro não revela. Porque é assim que acontece. É triste, para uma organização falar de como a nós não quer participar. E automático e unânime, ninguém que faz parte de que organização que deve participar. E se uma hora que Benfica falar como a direção de Benfica e decidir como a hoje ou amanhã é que vai jogar com a Estrela da Amador ou é que vai jogar com a equipe de chave. Mas para jogadores de que a equipe para desobedecer é vai jogar. Esse que existe. Esse que existe em uma parte do mundo. Então pensa, e tornar evidente de como gente que está fazendo mal a PIGC. Gente que está fazendo mal a PIGC. Gente que está dando nome de PIGC. Gente que está servindo de que bom nome de PIGC que luta para a independência de Guiné e de Cabo Verde. PIGC que não ninguém, PIGC que trai ninguém. Gente que trai, porque esse que acontece. E acontece com Cabral. Cabral foi traído
para seus próprios camaradas de luta. E não bem, não tem mais independência. Luís Cabral então não volta mais traído para seus próprios camaradas combatentes de luta. E que a PGC não. E que a PGC que miste, nunca a PGC miste para seus filhos virar costa. É que a PGC sempre está parça tudo que é filho de PGC. Tudo. A mim também, num ponto de vista positivo, essa acontece. Positivo, incontente para pegar lá. E raiva no fundo, mas contente. Porque e faz entender como aquele processo de traição está acontecendo na Guiné. Luís Cabral foi traído para si próprio gente mais próximo a ele. Próprio esse primeiro-ministro, que Nino na altura, e trair o Luís. É bem que você falasse que é uma traição, mas se Luís conceba como estava falando e traidor, e quem deixa para que traição consuma. Não vai com Kadogo. Eleição facido, Kadogo ganha a eleição. Mas quem trai Kadogo? E próprio gente que está dentro do partido. E próprio gente, ele anda para PGC renovado, PGC que chamaram mais nome. E próprio gente que estava na distribuição do partido, e eles próprios que acabam para trair partido. É uma nação que defende. PGC que trai ninguém, gente que está traindo princípios de PGC. Gente que está acabando papai em confronto, em desavença de que foi se palavra outrora, porque ainda jura perante o PGC, não ser fiel a essa direção, não ser fiel a tudo que princípios que norteia a criação de PGC, não ser fiel ao programa eleitoral que o PGC apresenta. E bom não ser claro. E aquilo que está acontecendo. E tudo quem participa, tudo quem tem o mínimo noção de que é organização, se passa na carteira da escola e não tem a tabela, e não sabe como qualquer organização que tem esse estatuto que está regindo esse funcionamento e próximas medidas de tomar decisões. Organização e vai tomar para a cúpula, a bolsa que está baixa, botem só para obedecer, mas nada. Esse que caminho estudar? Bamar também estudar, Samoris estudar, Patrick estudar, Batista, Francisco estudar. Se Benfica falar como é que na Bájugua, direção de Benfica falar como é que na Bájugua, o Jurus de Benfica com essa Bájugua. Esta falado organização. Se vai tem que penalizado. Tem que penalizado. Assim que está funcionando. Não vai, ainda na história. Kadogo e foi traído para próprio gente que está dentro do PIGC. Com tudo política que o Kadogo tem estado a desenvolver, e próprio gente que está dentro do PIGC é criação complô, juntar com militares e dar golpe. E surge domingos. Mas que ala de Kadogo, que ala está sempre está desmerecendo confiança do partido, é que desmonta nem um dia, nem uma hora. É continua a estar lá. É para congressos é perde. É fazer tudo o seu trabalho de casa é perde. Mas é sempre e que mal perdedores. E que é justo não perde. A nós não luta com Kadogo para nós não estamos chefe para o partido. Mas nós bem perder democraticamente que lá cana conte. É perde, é que desmonta. Mas está dentro do PGC, é que consegue desmontar. Domingos é bem para eleição. PGC sai de 50 canto e bem de 65 e bem para 55. E porque que traidores que fazem trabalho de casa devidamente para poder elevar o número de deputados dentro do partido. Esse não falou, e preciso não ler um bocadinho, depois não querer pensar com a própria cabeça. E que mesmo traidores continua a mesma atividade. Continua a mesma atividade de trair. O que vai fazer? Há pouco 55 deputados, o tabai para o parlamento. O tabai para o parlamento, como 55 deputados, o tabai do programa de governo que tabai passa. Como é que é possível a gente de um partido que não vota programa
de governação de que partido. E cria confusão, que mais uma traição mais grande que aconteceu, e foi Jomaf, que de PGC, votado para PGC, conduzido para ser presidente para PGC, e bem acabar para tirar o governo de PGC, e tomar e dar a outros gentes, que entender como que elas que elas sempre mandam, dentro do quadro de traição. Vou ver só como é que esta funciona. Se como e tem cor de traidores, e tem camisa de traidores, e tem tatuagem de traidores, e lógico que nenhum partido canaba a linha que baneneca, que outro resto que se nome que bem a tola. E claro e limpo. Tudo gente que se vê como a bota não vai ajudar, que se vê como esta traição rapaz, ou é rapaz e que é fiel, ninguém canaba a querer. É prático e lógico na vida. Então, voltando a mais assunto. Com o DSP 55, que grupo de traidores dentro do PGC é desmembrado. É 15, mas restos fica. Rastros fica. Então, que rastros fica? Que gente manipulável, que gente que produtos comercial. Eu chamo assim, pecadores com índole de produto comercial. Então, quilas é para que esse partido é chamado e grupo de traidores é trair um partido é para criar outro partido é bem quer para política. Ok, certo, é livre. Depois de atrair partido, mas a usurpação de poder que houve, quer tomar de maneira quer tomar, não me Sissoko não me nuno. Boy. Tipo acabar o cacre na cabeça. Essa conta. Então, de forma que toma poder, a mim sempre defendi como esses que precisam de Assembleia Nacional Popular para continuar a ação política. Não, esses que precisam. É sempre defender, escrever. Esses que precisam de ANP para legitimar nada. Eles só associação armada. Porque toma poder através de via armada. E poder continuar se atividade normal. É assim que vai buscar. Legitimidade e ilegítimo. Whatever. É para buscar uma coisa que é assim como povo querendo deles. É assim que acontece. E uma mera teatro. Porque se não tiver bem ali. E que tem nenhum tipo de mecanismos que não podia fazer, ou que podia acontecer na Guiné para desmontar esse círculo. A boca tem hipótese. Porque assim, primeiro, juízes perseguidos. Eu acho que nem quadro do coronavírus, que no início cabina bem lá, como e na fazer uma auditoria à conta de juízes. Não é que este entra nela. Isso na cabeça de gente tulo. Diz que apanha pé. Como porque o Poder da República estava tomar juízes para bem obedecer sobre contencioso eleitoral. Mas naquele quadro, quer dizer, como nós estamos tudo num quadro de intimidação, nós estamos num quadro de ameaça, intimidação, surto, sequestro. Logo, liga Estado de Direito, liberdade de expressão, de papel de ainda que está funcionando na Guiné. É assim que aconteceu hoje. E foi um resto de que tem está na conta. Cabral foi traído. Luiz Cabral foi traído. DSP e foi traído para 15. Mais uma vez, isso é traição para Cabral. A minha coisa era de 1000. De Luiz e foi de 500. Traição a Cadogo. Toquei acabar para dar o golpe de Estado. E uma traição de 100. Boa traição que bem acontece. A DSP e foi de 15 guintes. Quer dizer como? E sobra 15 guintes que a estava dentro do PGC. Mas depois que 15 sai, que 15 infiltra outros guintes lá. Suma baneneca. E sobra que neneca mais 4 guintes, 5 guintes. E eles 5 que sobra. Quer dizer como? Cada dia que só na manse,
PGC fica ainda com se real inimigos. Não inimigos de fora, mas que inimigos mais perigosos, inimigos para acabam dentro do sistema, dentro do partido político, aqueles próprios que piores inimigos. E mesmo coisa que aconteceu com Suzy. Suzy foi um traidor, foi um inimigo de PGC. E custa falar, mas e verdade. Suzy foi um traidor. Depois não é neném, mais 5. Quer dizer, como Suzy dá orientação a para quem que vai substituir, para se dono vai votar essa salada. Olha. Então, depois de lá, vou liga para frente. Pensa já como e que mais dos traidores na PGC. Não, acabou de. Você de 1000 que mata Cabral, o bem para 500 que cerca Luís, o bem para 100 que tirar Cadogo na poder, o bem para 15 Cadogo faz 16, Jomar faz 17, que trai PGC de domingo de 2014 ou 15. Olha. Depois lá, 15, que número eu diria para 5 ou 6. Suzy, Neneka, mais 320. Olha, logo, automaticamente, daqui a um tempo, e por isso um traidor dentro do PGC. Cipriano está lá, e um traidor, nada. Ele que vê a guarda, como se puder a todo custo. E dar o poder que mais misti, mas coisa tomar. Que seja o cargo do presidente da República. Porque um homem com barro, simplesmente. Mas a política na PGC, que dá tudo, que dá privilégio, que dá estatuto, que dá bianda, que dá casa, que dá tudo, e trabalhar dentro do PGC que construísse vida. Essa ninguém coisa negar. Cipriano e fruto de PGC, mas que fruto seja podre, porque está lá e que produzir nada de bom para PGC. Mas assim, e sobreviver de PGC. E teve casa, e privilégio, viagem, que tudo dentro do PGC. A mim que teve nada de PGC. Não é papai que é político, não é mamãe que é político, ninguém de mim que é político. Mas luta lá que dificuldade que tem lá, estou com um estudante cedo, homem que é um cedo, teve sorte não, nunca teve sorte, migra na minha. Não, bamba, não sei lá corre que bom, mas chega a hora, ninguém vai trabalhando no governo, está lá. Dia com alguém que está dentro do bom ploro, que está dentro do bom ministério, e traidor, e contrário a bons princípios ministerial, bom por fora. Não tem só que põe na cabeça do comando. PGC gosta, número de inimigos, número de traidores, e reduzir. Não tem negócio menos 5. Não tem já menos de 5. Porque 5 já não conselhos. Não conselhos, a meus ni. Na fala boa, com toda sinceridade, está muito contente, estou aliviado, porque número de inimigos que está dentro de organização política que chama PGC ainda diminui. Logo, que inimigos, que traidores, ainda sai, ainda pista no lugar. Sim, que elas na pista no lugar. Lugar de Suzy, para anos que não bem. E que não tem lugar política, expressão política dentro do PGC. Neneka, e que não seja mais deputado de PGC. Esse mais do que certo. Boia, mais do que certo. Logo, e não abre lugar para jovens. A mim está falando, gente, não vale a pena não criar partido. Não tem que lutar contra o inimigo número 1 de pátria de Cabral. Que traidores, e tem todo tipo de partido. Mas é preciso não acabar aquele dentro do PGC. Isso é a mesma coisa, não só o Estado, não está lá no 2021. A Alemanha tinha André Jair e tudo isso, sabe? A boca por morar num casa, o chefe de família. Passa cana vai é festa. Para mudar de vir hoje, o minheiro bistina vai boa, que festa. A boa dizer indicação, ou o minheiro, vou sentar, vou conversar, vou falar como, bom filho é sano, não cana vai férias. O também vira já só o filho e para avião e para férias. Mas para ver de que naquela quadro. Então é preciso ordem. Então, que ordem que está na puna PGC a partir de ali para frente? Traidores que não tem lugar. Alguém está muniu só bias. E que não volta muniu nunca mais. Então,
Suzy, Banana K, que grupo de 15, 16, Babel, que teve essa vida política, tudo rodado na PGC. É construir essa casa, essa viagem, tudo na PGC. Aonde é PGC acaba ali. Porque eles que acabam ali, é que está lá. Esse que usa mais caricato, a voz própria, que vive sempre no PGC, vou construir casa, vou para de mulheres, vou para de bons filhos na PGC, vou teve boa vida, tudo na PGC. A hoje a mãe vou ter vir, vou falar com uma PGC acaba ali, porque a boa gente que acaba ali, vou puro de fora. Não vai, não está a falar a golpistas. É que precisa da Assembleia, é que precisa da Assembleia. A mim sempre me defender, é que precisa. Porque tudo que usa é fazer a força, então. E que tem uma necessidade de teatro de AOS. É teatro de AOS. E permite PGC reconhecer quem que e permite PGC reconhecer, identificar e qualificar que tipos de deputados que tem neba. Mano, e permite PGC se quem que bali que está com eles ou não. Esse é muito bom. Esse é um passo dado. Esse é um passo que o PGC dá a nível de estrutura interna. Para perceber quem que realmente é vendível. Para quem que é simples produto. Como um pecador, um chefe de família, está dizendo ser um produto comerciável. É dar dinheiro. Não consigo nada, mas esqueci de declaração e foi espantoso. Para que ninguém panhareba, não bebe água fresca, na merda agora, não cerveja, não põe na coisa, os dias correm bem. Nós vamos fazer 2 fretes, não tem manga de dinheiro na mão, comprando cerveja, bebe, brinca com minha filha, eu estou com farda. Que não panhareba. É decisão que acontece, é teatro político que acontece, e uma vitória a PGC. E não ingressa mais gente sério a PGC. Gente sério. Se não fala gente sério, e gente que tem responsabilidade, que tem dignidade, que tem caráter. A mim, por ser ter amigo de baque que eu tô. Mas a minha apoiante do PGC não tem que dizer que não amizade e que não dana. Mas não tem que dizer que aqui frequência de eu tenho que adiantar. A mim vai de ouvir, ele vira bem de ouvir. Coisas de dentro. Calma. Esse próprio tem a ver com ética, com moral. Abo nem cá, por ser o amigo de Brahma Câmara. Mas por estar aqui visitar tudo hora bem que bem, abo deputado de PGC. Em termos éticos e moral, está já mal visto. Mas, não fala bolsa, não contenta. Nós de coisas de dentro. Coisas de dentro. Não mantém sempre na integridade. Não mantém na dignidade de homem guinense. Cabral e não referência. Não toma referência de dignidade, de honestidade, de caráter de um homem guinense. Que não disse não comprado ideologicamente, mas sim não aderir a ideologias que vale a pena. Entende? Não vai aderir a coisas que vale. PGC é o único partido de traidores, irmão. Vou não chamar a palavra tradição. Não. Macho, nunca pode. Lê não costa nem aquilo lá. Traidores, gente está fazendo PGC. E bom não ser claro. PGC que está fazendo ninguém mal. Gente que está fazendo PGC mal. Mas quem que toma partido na mão de Cabral? E foi traidores. Mas quem que me recebeu para processo de luta, libertação nacional, falha. E foi traidores dentro do PGC. E dentro do PGC, sim, não sei tal, não tem para assumir como descontentes, tem, mas e uma política. O problema é que alguém está preparado para aderir fileira de PGC enquanto tem fome. A mim não aderir a PGC há milhões de anos, e que é na rede social. Todo mundo conhece ideologia política. Mas enquanto é garantido que deve dar um exemplo de honestidade, de dignidade política, eles estão na bindi. Como é que os 5 desse papel limpo, como é que o PGC não bem preocupar com o seu próprio deputado, Licel? Que é melhor vai preocupar com aqueles que vêm aderir a ele. Um marciano na tribuna de PGC na discurso. Que é uma coisa vergonhosa.
para bolsa, botar saia bolsa 5, o bar assiste. Bom, Suzy, ela já meio cara podre, disse ele que não mudar já para ninguém. De Suzy Barbosa, disse ele que não mudar para ninguém. Ele não traidora nada. A cara podre, a cara na lata mesmo. Esse que tem um problema. Mas, de nem cá também outro. Mas não fala bom, não consegue que a Assembleia de Pupagintes, assim, não passa, o trai o povo, não pupau. Tu tá burgunho, sim, tu tá parando na rua. Não parando na rua porque é traidor. A bolsa dentro de uma organização. Exemplo só, a Melinli, na trabalha agora, não faz delivery para Gintes de Amazon. Quando não vira já mais amanhã, já vai fazer delivery para Gintes de DHL. Se tem rivalidade em termos de competência entre as duas gentes, nunca pode trabalhar na mesma empresas de mesma natureza que tem rivalidade, nunca pode fazer aquilo. E que é ético. É que manda alguém que pode trabalhar em dois restaurantes ao mesmo tempo que estão a competir. É que pode ser um chefe para ali, o vira ser mais um outro, ele chefe num outro restaurante. Para ver de competitividade, e que está certo, e que é imoral. Mas essa que acontece na Guiné, e mais uma prova de como é político que não tem, é deputado, é maneira de cuidar de deputados no tempo para reavaliar. O que por ser um deputado de um partido, e tinha hora de votar por ama de um partido, com linhas de orientação de que partido, vou chegar à Assembleia, vou fazer que acabou o misto. Então, se dono e tempo de ser deputado de que partido. Então, melhor não começar a apostar na deputado independente. Porque se partidos políticos, eles que base fundamental de democracia na Guiné, através desse partido político, acabou por desempenhar cargos públicos de importância. Então não corte a linha de falar como deputado independente tem. É deputados e tem que estar afeto a partido A ou B. Exemplo só, claro, vamos purificar. Vou te cande deputado de cada partido afinal. E de Madem, ou de PRS, ou de deputado de Jomaf. Vamos banhar, irmão. E assim, não, a você não fazer política de bolado. Mas você só não tenta descobrir coisas do lado. Caramba, família. Que não ficar por cantar, não tem muita calma, não também assuma uma vantagem política. E permitindo conseguir baquim que bale, mais uma vez. Então não can perder coragem de batalha, vai ser traído. Porque só alguém que tem confiança, que tem um bom coração que está traído. Um alguém mau que está traído. E bom não ser claro que é um alguém mau que está traído. Mas só um alguém bom, um alguém estruturado, um alguém organizado que está traído sem confiança. Que eu estou delegando confiança. PGC está delegando com confiança. Depois gente sabia bem virar a costa. PGC também, que é culpa de PGC? De que próprio indivíduo, de que limárias políticos. Opa, people, tchau, não bebia cerveja, não comia bianda. Depois, a casa, mete, não fazer o que não fazer. Mas é importante. PGC, caiara ninguém. Gente que está abusa de PGC. Gente que entra na PGC com o intuito de destruir PGC. Mas PGC é indestrutível. Ora, que trai PGC, numa circunstância, PGC está ganhando milhões de aderentes. Quem está aderir ao projeto PGC? Ok? Coisas de dentro, Winnie, Samori, Gordo, Tulala, calma, só. Deputado, tem para ter escrúpulo, barriga de meia. Não, calma. Cada bias, coisa contínua, fileira PGC masta grossa gente. Isso é de 15 traidores, não. 15, 16, 17 traidores. 15, mas Suzy, mas Cadou, e foi traidores de PGC. 15, 16, 17, teve 18. Jomaf também, e foi traidor, e traiu PGC. Mas PGC ainda continua lá. O tem Odete, o tem Indigna, o tem Caló, o tem Osni, o tem Samori. Não está lá. O tem manga de gente de PGC, que quer trair PGC de forma que é gente, que é prato descartável como ser humanos, está trair PGC. O que pude
O que a polícia está dentro de uma organização política, o que a na linha que princípios que está reina dentro do partido político. O que podia, isso mora acaba ser o chefe de família, o chefe do família, o fica orientações bobai. O tio boia como nada que facido relação a que acabou de dizer. Que vale a pena abandonar só. Abandonar civilizadamente. Esse pena, minha irmã, tchau, já. A ver, vamos, não camede, enquanto mais burrice era fazer, mais força utilizar, assim que peguei cena matemática nem aderentes. A meus nem não contente. Porque e fazer um curso, cada como é bom, e fazer um curso, mais ninguém diz como é que vale. Coisas de dentro, nada que não botar, não can sofrer. Hoje hora não está contente, porque é gente que precisa da assembleia, é que precisa da assembleia. É tomar banho poder, é tomar banho, se programa banho que tem estar banho executar. Já, mas bem, não, próprio papai aquele, ainda tem instruções, que tem programa de governação, que tem nada. Quer dizer, é tomar poder sim programa, então, não vale a pena. Ok, tchau. Um beijinho para vocês.